Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal em que a gente traz aqui pessoas que lidam com a educação, com a literatura, a gente traz escritores, escritoras, mineiros, para poder falar sobre a sua obra, sua literatura. Mas hoje a gente vai ter uma novidade, a gente vai falar sobre um evento de educação que mexe Minas Gerais e mexe o Brasil também. Mas a gente vai saber disso já já. Para vocês que querem nos assistir, às vezes você está nos ouvindo na rádio e quer assistir, não tem problema, vai lá no YouTube, YouTube Jornal Hoje em Dia DBH. Esse programa que a gente está fazendo agora, mas todos os outros que fizemos e os outros que faremos estarão lá no YouTube. Mas você pode nos acompanhar também no portal do Jornal Hoje em Dia, toda quinta-feira, 19 horas, os programas, um novo programa, vai para o portal do Jornal Hoje em Dia. Então você nos assiste por lá também. E na TV Promove, quinta-feira, 19 horas, toda quinta um novo programa. A TV Promove é o canal 12 da Claro TV. Também vocês podem nos ouvir na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Hoje eu estou aqui com dois empreendedores que estão aí na área de educação há muito tempo e vão nos falar um pouquinho sobre ideias maravilhosas que têm surgido em Minas Gerais e que devem surgir e que devem tomar corpo, que devem crescer cada vez mais, porque a gente precisa disso. Por isso, eu vou falar com o Alan Jones. O Alan Jones está ali comigo. Ele é professor, gestor, produtor, com mais de 20 anos de experiência na área comercial, atuando nos níveis estratégico, tático, operacional, com forte foco no setor educacional. E vamos falar também com o Gustavo Ribeiro. Gustavo, ele é empresário, gestor, empreendedor, é formado em publicidade e propaganda aqui pela PUC Minas e tem mais de 12 anos de experiência no setor de entretenimento e eventos. É gestor e cofundador do grupo Armind. É uma holding de 15 marcas, não sei se tem 15 ainda, porque cresce cada vez mais e é um orgulho aqui para nós mineiros. Então é com estes dois que a gente vai trocar algumas ideias e falar também sobre o Movimente e o Sitcom. Então, Alan, Gustavo, sejam bem-vindos aqui a esse Contra a Capa, que é um espaço da literatura, mas é um espaço da educação, por isso que eu chamei vocês aqui. Primeiramente, muito obrigado, né, tio Flávio, pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu, particularmente, né, eu sempre declaro isso, sou seu fã, já de muito tempo, já nos conhecemos nessa jornada. Combina, viu, Gustavo? A gente combinou. Depois passa o Pix. Mas já são 15 anos, né, tio Flávio? Que a gente não passa o Pix. Que a gente não passa o Pix. Foi no começo do tio Flávio Cultural e assim, e é um prazer enorme, sempre fui seu fã, acompanho o seu trabalho e estar aqui hoje para mim é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado, tio Flávio. Eu acho que a gente tem a oportunidade de falar sobre Minas Gerais acima de tudo e falar sobre educação, eu acho que é super importante. E ter esse espaço, acho que contribui para o desenvolvimento de novas proposições e levar adiante as ideias que são boas, né? Lógico. Então, eu acho que a gente vai ter um ótimo bate-papo aqui. Vamos fazer desse dia um ótimo dia, né? Um dia memorável. Vou até aproveitar para poder tirar uma curiosidade aqui. Aqui fala que você tem 12, 13 anos de empreendedorismo na área de entretenimento. Você começou com quantos anos? Comecei com 13 anos, comecei ainda em ambiente familiar. Eu falo que é ambiente familiar porque começou numa brincadeira, mas é uma brincadeira que, quando estimulada, acabou virando um trabalho sério. Começou ainda em ambiente escolar, junto com meus irmãos. A gente vendia bala e chiclete no ambiente recreativo. E mas aquela brincadeira... Vocês todos muito novinhos, né? Somos, trabalhamos juntos. Falo que no contrassenso, muita gente fala que ter sociedade com irmãos não dá certo. No meu caso, dá certo. Adoro ter sociedade e sou muito feliz com as que eu tenho. Mas por que eu tenho muito tempo assim, de carreira, embora seja muito novo? Porque comecei ainda em ambiente familiar, no ambiente de colégio, que foi estimulado. Começamos vendendo bala e chiclete no colégio. Depois disso, isso se desdobrou fazendo recreação infantil em algumas empresas, monitoria de equipamento de lazer, até o momento que a gente comprou o nosso primeiro equipamento e começamos a fazer locação. Tivemos grandes oportunidades, fomos atender o terceiro setor, Sistema S, fizemos muita rua de lazer e com o tempo isso se desdobrou em infraestrutura para shows, cenografia, congresso, feiras, sempre tentando explorar o máximo que o mercado podia oferecer.
E hoje a gente está com aproximadamente 12 empresas dentro de uma hold, atuando bem forte no mercado de entretenimento e também em outros segmentos. Segmento de transporte, EPI, então tem algumas marcas que acompanham a nossa atividade. Aí. E restaurante também. Oh, nossa senhora. Ainda bem que começou em ambiente familiar, né? Porque senão ia ser exploração infantil, né? É verdade. Com 13 anos, né? São bem. Quantos irmãos? Hoje nós somos 4. No negócio também? E todos trabalham juntos. Paula, que é a irmã mais velha, ela trabalha ao meu lado hoje. Basicamente, ela é quem controla o dinheiro. O Otávio, ele ainda está na gestão da empresa de entretenimento e lazer, que foi a primeira. O Pedro, meu irmão, que ele atua em outras frentes, empresa de transporte e também em alguns selos da área de entretenimento. Então somos 4. Pedro, Otávio, Paula e eu, Gustavo. Beleza. E Alan, você já é do ramo da educação também há muito tempo, né? Do segmento da educação. Você te conhecia há 15 anos justamente no Senac, né? Você estava trabalhando lá. Hoje você tem um programa que você apresenta junto a 2 outras pessoas que chama o Boss Tá On. Isso. Né? Essa cacofonia aí, ela foi intencional, tá? Lógico, não foi sem querer. A gente até, no começo, a gente não tinha ideia. A gente achou que poderia soar negativamente. Não, foi pelo contrário. Isso deu pra gente... Né? É uma brincadeira que deu uma visibilidade enorme pra gente, graças a Deus. Como você disse, tio Flávio, eu também te conheci no começo da minha trajetória na educação. Eu faço 16 anos agora na educação. Essa trajetória começou no Sistema S, no Senac, quando a gente teve a oportunidade de se conhecer, e dali a minha trajetória passou pela rede salesiana de escolas. Eu tive a oportunidade de gerir a última unidade de crescimento orgânico do Grupo Ânima na cidade de Conselheiro Lafayette. Hoje também atuo no Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Minas Gerais. Tenho a honra de ter como sócio esse querido aqui hoje na parte de entretenimento de eventos, né, com o Movimento, e os meninos, o Guilherme e o Bruno, no Boss Tá On, que inclusive você nos deu a honra de ser... Ambos já foram entrevistados por mim, e assim, foram programas incríveis. E assim, começou numa brincadeira. O Boss hoje, ano passado, a gente palestrou no palco principal da BET, o maior evento de educação da América Latina. Palestramos no palco do Movimento, estaremos novamente nesse ano no Movimento, somos o podcast oficial. E seremos da GEDUC também. Então, assim, uma brincadeira que deu certo. Legal. A gente ama a educação, a gente faz, assim, o que a gente gosta, o que a gente acredita. E quando você faz com amor, cara, as coisas acontecem. É legal que os dois começaram com a área de brincadeira, né? Um brincando, né? Os 3 testando, vamos ver o que dá para fazer aqui. Eu lembro quando eu fui até no colégio para poder fazer a gravação, vocês falaram que o estúdio é até o laboratório da própria escola, né? Sim. Ali é o famoso já que, entendeu? Tinha o estúdio. A gente sentou e bateu um papo assim, já que tem o estúdio, por que não? Por que não? Aí sentamos ali, começamos essa brincadeira, e por ali passaram grandes nomes da educação e até de outros setores no Brasil, porque quando a gente começou, a gente não era nichado, a gente não era só para educação, mas são 3 educadores. Então, assim, não tinha como fugir desse universo. E aconselhados por pessoas próximas, assim, gente, nicha, dedica para a educação que vai dar muito certo. E graças a Deus está dando. A gente lança um livro agora, no Movimento. No próprio Movimento. A gente vai falar ainda o que é o Movimento. Nós não falamos ainda não, tá? Estamos dando spoiler, mas vamos falar. No Movimento, o evento que vai ter em fevereiro, vocês vão lançar o livro que é voltado para a educação. Para a educação. O nosso primeiro livro, ele tem até um título bem provocativo, Ensinar Bem Não Basta, calma gente. Eu não tô... É claro que é muito importante, né, a questão pedagógica, mas a gente quer trazer um olhar... de estratégia, o olhar do marketing, do comercial, porque marketing, né, todo mundo aqui está muito ligado a isso, não é só a questão de propaganda, é uma questão de apresentar a proposta de valor realmente de um produto. E a gente quer provocar, né, os pedagogos para prestar atenção nisso, e ficou legal. Quer dizer, eu sou suspeito, né, eu sou suspeito, mas espero que na hora que a gente lançar, vocês, por favor, depois deem a opinião de vocês, eu vou ficar muito feliz em ter. Eu lembro quando eu comecei a dar aula de marketing, tem 26 anos, eu comecei com endomarketing, que era uma coisa muito pouco falada e ainda mas era trabalhar os valores internos da organização para que os próprios funcionários e a cultura fossem fortes para atender melhor o lado de fora. E eu comecei a fazer isso em escolas, né, dando palestras em escolas, e eu vi algumas diretoras de 30 anos de direção falando assim, nossa, mas eu sempre fiz por amor e agora tenho que pensar no mercado.
porque era um tempo diferente, o marketing naquela época era muito mal visto, né? Hoje a gente tem associações de marketing também com coisas que são de maquiagem, mas eu tive aula com um professor chamado Raimar Richards, que trouxe o conceito de marketing para o Brasil, fundou a escola em São Paulo, a Getúlio Vargas em São Paulo, e ele dizia que marketing é entender para atender. Eu tenho que entender a mim, ao mercado, para poder saber atender. E aí, pensando nessa questão do marketing, que é extremamente importante para as escolas, e não só para escolas privadas, né, particulares, mas também para as escolas que querem se manter, né, que querem ter uma visibilidade, mostrar o trabalho que fazem. E a gente tem a parte pedagógica também, que é extremamente importante. Eu vi que no movimento tem várias áreas que vão ser exploradas, como saúde mental dos professores, tem IA, né, coisas desse sentido, a inclusão. Eu queria que, pegando essas áreas todas aqui que a gente está falando, vocês me falassem qual que é a importância da gente trazer para o mercado de Belo Horizonte e não levar as escolas para mercados de fora, um evento do tamanho do Movimento. Mas eu acho que é melhor vocês falarem para mim o que é o Movimento primeiro. Vamos lá. Então vamos lá. Como surgiu essa ideia? Perfeito. Eu venho da área de entretenimento, então eu visito feiras de um modo geral, não necessariamente de educação no Brasil todo. Feiras de tecnologia, agronegócio, também educação. E hoje a maior feira de educação é a BET, né? É a maior feira da América Latina hoje, acredito que seja a BET. E em várias oportunidades, a gente já é amigo há um tempo. Hoje eu atendo o Sindicato das Escolas Particulares na condição de fornecedor. E eles têm um evento hoje muito intimista, o Sindicato das Escolas Particulares, que é o Encontro Mineiro de Educação. Uhum. E eu sempre vi grandes sistemas de ensino dentro desse evento e eu falava, Alan, eu acho que está na hora da gente dar esse protagonismo para Minas Gerais enquanto Estado. Muitas vezes a gente se vê num cenário onde os grandes eventos estão acontecendo fora do Estado de Minas Gerais, mas muitas vezes alimentado pelo público de Minas Gerais. Uhum. E para mim isso não justifica. Eu acho que a gente tem que encontrar formas, não somente na área da educação, mas de alimentar o desenvolvimento da onde a gente está, da onde a gente vive. E eu falava assim, Alan, vamos trazer um grande evento de educação aqui para Minas, porque eu acho que tem aderência, eu acho que tem público, até porque os grandes sistemas de ensino muitas vezes estão expondo e estão dedicando seu tempo em eventos fora do estado. Muitas vezes São Paulo, aí você tem o BET, GEDUC, são eventos incríveis. E não é sobre esses eventos, mas é sobre valorizar também o desenvolvimento do nosso estado. Aí ele chegou para mim e falou assim, ué, Gustavo, topo. Isso era 11 horas da noite, não era? Num domingo. Eu falei assim, 11 horas da noite. Eu pensei, será que ainda dá tempo de sair? Pensei, mas não era para sair, era para começar de negócio. Aí eu falei, olha, vai ter um evento que chama Congresso Mineiro de Município, que eu quero te apresentar qual é o formato do evento, qual que é o público, porque ele tinha um formato que era a apresentação de produtos e serviços para um público interessado e um ambiente de fórum, onde discutia políticas ao redor do conteúdo. Eu falei, olha, vamos fazer um evento de educação, mas inicialmente vamos trabalhar com a cadeia de gestores. Porque para mim, assim, se a gente forma melhores gestores, naturalmente aqueles que vão ascender futuramente serão profissionais melhores. E resolvemos fazer esse ambiente do movimento, que era um ambiente onde a gente queria unir o público e o privado, sob a característica, educação não é política, então se ela não é política, a gente tem que criar algum modo de conseguir aproximar o setor público e o setor privado. Então a gente conseguiu a parceria com o Sindicato das Escolas Particulares, o SINEP, e também com a Secretaria de Educação do Estado. Então, na primeira edição, nós fizemos um evento que reuniu 6.500 pessoas no primeiro dia, né? Sim. Foram um evento de 3 dias. Tivemos um ambiente de apresentação de produtos e serviços no ambiente de feira, onde deu a oportunidade dos gestores conhecer soluções, desde a área de tecnologia, pedagógica. Então, teve diversos expositores ali dentro. E essa edição primeira foi em 2025. Foi agora. Isso, foi em fevereiro de 2025. Então, vocês fizeram essa primeira edição. Foi a primeira vez em que vocês trouxeram para Minas Gerais um evento. A ideia era dar essa continuidade mesmo, né? Não era fazer um evento pontual, não. Esse é um evento protocolar. Eu falo que é evento, mas eu falo que não gostaria nem de chamar de evento. Mas eu falo que seria, como se diz, né? Educação continuada. A gente já queria que o movimento ele se posicionasse dentro do calendário como a casa do saber, um ambiente fértil para desenvolver gestores. Então, a gente quer promover o desenvolvimento de gestores e de toda a cadeia educacional, dando espaço para seja o setor público ou privado desenvolver
a educação. Então, essa era a nossa primeira prerrogativa enquanto evento. Tivemos sucesso no primeiro evento, teve um cuidado muito grande na curadoria de conteúdo, tivemos bons parceiros que seguem com a gente até hoje. Como Fundação Dom Cabral ajudou a gente muito na sessão de palestrantes e no cuidado com o conteúdo que foi levado para os gestores que estavam ali dentro. Porque o Movimente, ele é só para gestores, né? Quer dizer, o foco dele é gestores. Mas não satisfeitos, vocês ainda... Por que nasceu o segundo evento, né? Porque a gente, querendo ou não, tem que falar dos dois, que é o Movimente e os Cidades do Conhecimento, que a gente chama de CIDCOM. Porque após o Movimente, o Sucesso do Movimente, a gente traçou 2 trabalhos de pesquisa, um feito pela Secretaria de Educação e Estado e outro pelo nosso portal de congressista, os usuários que estiveram lá no evento. E a gente percebeu o seguinte, tanto nas redes sociais quanto no trabalho de pesquisa, que é importante a gente trabalhar a cadeia de gestores, só que a gente também tem que falar com o aluno e com o professor, que é o trabalho de conscientização de quem está lá na ponta. E me veio assim na memória, foi Alan, 11 horas da noite, aí ele te liga de novo. Eu falei assim, Alan, em algum momento você foi aluno e eu fui aluno. E primeiro veio a ideia do Enem, né? Eu falei assim, poxa, o Enem, querendo ou não, ele virou quase que um sistema único de aprovação, desde o setor, desde universidades públicas quanto privadas. Exemplo, eu cursei uma universidade privada, mas foi levado em consideração minha nota do Enem para eu poder cursar. Aí eu falei assim, ó, seria lindo se a gente conseguisse, nesse ambiente onde o aluno tem que tomar a decisão do Fundamental 2, ali a partir do 8º ano, ensino médio, a gente conseguir entregar para eles o maior volume de informação para que eles tenham condição de tomar a decisão. Mas não indicar, mas de ampliar o portfólio. Então vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre curso técnico, vamos falar sobre Enem, vamos dar esse portfólio para o aluno e fazer um ambiente de experiência. E tem que ser gratuito. Aí a primeira coisa na cabeça, como que a gente desenvolve um evento gratuito com esse tanta experiência? Eu quero só pegar um gancho, Gustavo, nessa questão da construção do CIDCOM, porque assim, o Gustavo ele tem um olhar que eu admiro muito, assim, convivendo com ele, que é esse olhar empreendedor mesmo na base da formação. E a gente começou essas discussões pensando no quê? Se você parar... Eu tenho um filho de 10 anos, ele chama Murilo, outro dia me perguntaram assim, Alan, o que o Murilo vai fazer quando crescer? E eu falei assim, provavelmente alguma coisa que não foi inventada, porque com certeza o Murilo não é o cara da área da saúde. Ele é um menino que, assim, ele é muito esperto, ele é muito das exatas, e o mundo, principalmente para quem tem essa predileção, né, para exatas, ele está mudando muito. Então começamos essa conversa falando o seguinte, porque o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para os próximos 30, 40 anos. Então a ideia do CIDCOM é inclusive trabalhar com esses jovens nesse momento, e o Gustavo, essa cultura empreendedora que o Gustavo tem, eu acho muito bacana, é a gente tentar plantar essa sementinha nesses alunos no momento dessa decisão. Porque assim, muitas das vezes, infelizmente, os pais terceirizam os seus sonhos em cima dos seus filhos. Então eu te falo porque dentro da minha família já aconteceu isso. O sonho do pai, aí ele não teve... Isso é antigo. Minha mãe queria que eu fosse médico. Aí, não é? Eu acho que a maioria das mães gostaria que a gente fosse médico. E naquela época, né, eu tenho 52 ou 53, não sei, naquela época ela tinha o sonho ou ser médico ou ser gerente da Caixa Econômica. De banco, assim, passar em concurso. Isso. Passar em concurso público. Porque aquela questão, ela foi professora a vida toda, mas ela queria que o filho fosse médico. E aí ela projeta no filho isso. E isso é uma pressão muito grande para os meninos. Sem dúvida. Porque às vezes ele não quer ser. E a ideia do CIDCOM é trazer essas provocações. Essa provocação que o Gustavo faz muito, e no Grupo Armind, dentro das possibilidades, a gente até busca parcerias com escolas para mostrar para os meninos o ofício de fato ali no dia a dia. A ideia é o quê? Colocar os meninos para pensar. Falei assim, ó, o que seus pais fizeram, até é muito legal ter esse legado, a gente tem essa herança, mas o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar nos próximos 30, 40 anos. Então ali vai ser um ambiente de troca, das pessoas pensarem, entendeu? O que foi, né, a educação há 2, 3 décadas atrás, o que está acontecendo hoje, e a gente tentar ter um olhar de futuro, do que está para vir. A gente, né, Total. A gente não tem isso muito claro, mas a gente pode especular a respeito exatamente. Com pessoas especialistas. E ter um cuidado de como que a informação chega na interpretação, porque a gente e quando eu falo a gente, eu me coloco numa posição onde eu estou empreendendo, obtive algum tipo de sucesso, mas a gente tem que ter um cuidado de como que a gente leva essa informação para o aluno. Por quê? Eu não acho que tem uma solução exata, porque a solução está alinhada à parte vocacional. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter de levar para aquele que vai tomar a primeira decisão, para a gente não ser tendencioso
a eles fazerem uma escolha que seja sob o nosso olhar, mas sob o olhar que eles constroem em cima da criticidade que a gente entrega de informação para eles terem condição de tomar essa decisão. Por exemplo, se amanhã ele vai ser empreendedor, eu acho que tem que ser uma opção. Se amanhã ele vai ser médico, tem que ser uma opção. Se amanhã ele vai trabalhar no campo da indústria, tem que ser uma opção. Então, a ideia do evento é ser um evento de suporte e experiência para que auxilie eles terem tomada de decisões e que desperte neles crítica, autocrítica. Então, a gente quer lá ensinar eles e apoiar. Eu quero fazer um teste vocacional, falar, com base nas informações do diálogo que a gente teve, a gente acha que você tem aptidão para esse tipo de atividade. Talvez é na área técnica, às vezes não. Olha, com base no que você trouxe, eu acho que você pode empreender. E quando fala em empreender, a pessoa tem que entender que empreender nem sempre é ser empresário. Empreender, eu falo que é aprender para poder gerar resultado. E você pode gerar resultado até na profissão onde você exerce. Pode ser médico, advogado, o que for. Então a ideia é a gente fazer esse ambiente de experiência, um ambiente também de fora, onde a gente vai trazer conteúdos práticos. A gente não vai falar de Enem. Então a gente vai trazer professores que falam assim, olha, como fazer uma prova objetiva? Como vencer medo de prova? A gente quer adaptar a linguagem para o aluno. Legal. E eu acho que esse é o papel do educador, Produção adaptar de para texto, quem... né, Gu? Que é uma coisa determinante hoje, ter esse momento de produção de textos. Que inclusive Minas foi destaque agora, né? A gente viu aí as publicações da Secretaria de Estado com escolas públicas com notas altíssimas em redação. Que é uma coisa que não se fala muito. Eu falo assim, tem profissões que às vezes não são faladas, mas que são profissões que são incríveis. Às vezes não se vê falando muito de cultura. Então a gente vai ter uma área para a gente falar sobre cultura, sobre as profissões que estão ao redor da cultura e como pode desenvolver elas. E eu acho que também é nosso papel levar isso para o jovem. Porque não é ampliar o portfólio, o leque, para ele tomar decisão? É lógico, a gente não, o negócio é deixar a perspectiva para que ele possa escolher. Agora, o Sitcom ele teve o ano passado? Não. Não. Ele está sendo a primeira edição agora. A primeira edição. Que vocês fazem o movimento, que vai ser quando? 26, 27, 28. 26, 27, 28 de fevereiro de 2026. Aí tem uma janela de 4 dias, aí a gente faz 5, 6 e 7 de março o Sitcom. Que é outro evento. Outro evento, aí outro tem 2 dias voltados para alunos. E na realidade, os 3 dias vai ter alunos e professores, mas o conteúdo dos 2 primeiros dias é um conteúdo mais voltado para aluno. E aí também a escola pública e particular é um evento gratuito, ao público aberto. Entendi. Lógico, vai ser feita a retirada credencial. Agora, por que ele nasce? Gente, o evento não fica de pé se não tiver dinheiro. Eu estou aproveitando a estrutura do movimento, toda a infraestrutura física, cenográfica, trocando a roupagem para a gente conseguir manter esse Sitcom de pé de forma gratuita. Você mantém o esqueleto e troca a roupa, né? E com iniciativa privada também, né? Então, assim, hoje a gente vendeu alguns espaços para expositores, que são marcas que entendem que desenvolver pessoas para a geração futura é importante. Então, hoje a gente já tem grandes marcas dentro do evento, do setor privado e também do terceiro setor dentro do evento, que compreende que promover desenvolvimento da nova geração é promover o nosso futuro. Então, por isso que eu acredito que vai ser um sucesso. Acho que a gente vai sair mais forte do Cidade do Conhecimento também. Não, e eu acho que todos nós que somos mineiros, primeiro, o movimento, que é esse movimento com gestores, a gente precisa realmente fortalecer gestão, fortalecer do lado técnico, fortalecer do lado pedagógico e fortalecer do lado humano, né? Aí você trabalha com alunos e no último dia especificamente o conteúdo vai ser direcionado a professores. Vai. Num evento também gratuito em que os professores podem participar com uma grade voltada para eles. Isso. Porque assim, a educação está mudando em vários aspectos, né? Hoje a gente tem a tecnologia que a gente, às vezes mal compreendida, eu falo que a gente tem que usar ela e não ser usado por ela, entender ela como ferramenta. E hoje a tecnologia é uma realidade no dia a dia de todos nós. Todo mundo é impactado por ela. E eu falo que muito do conteúdo a gente vai ter uma área para falar sobre inteligência, sobre as ferramentas de inteligência, mas como os professores conseguem utilizar ela. Então a gente está trazendo isso porque a gente precisa formar esses professores de uma forma que quando os alunos dela, que já usam, vivem isso e são bombardeados a todo tempo, eles saberem como orientar, como usar essas ferramentas a seu favor. E a gente vai ter outros assuntos sendo discutidos também. Na nossa grade a gente vai falar sobre assunto socioemocional junto aos professores, como eles conseguem lidar com isso frente aos alunos. Nós vamos falar sobre transformação social por meio do esporte, cultura. Então a gente vai falar sobre uma grade muito ampla. E não é uma receita de bolo, né? Não. São reflexões
para que cada um possa pegar ali o que for possível e trazer para sua realidade, porque são realidades diferentes. E essas reflexões, inteiro, elas né? são feitas a partir de um trabalho de pesquisa. Exemplo, primeira edição do Movimente, a gente traçou o trabalho de pesquisa. Exemplo, na segunda edição do Movimente, os professores e diretores pediram um ambiente de laboratório para simulação de ambiente real. Para ser um espaço de troca entre os diretores falando o que dá certo numa escola, o que não dá em outra. Então a gente fez um laboratório. A gente adicionou algumas áreas, inclusive assuntos que eles gostariam que tivessem sido discutidos na primeira edição do Movimento. Entram na grade agora na segunda edição para ser discutido nessa. E a gente também fez um trabalho de pesquisa para os assuntos que vão ser tratados como pauta do Cidade do Conhecimento serem assuntos interessantes, tanto para alunos quanto para professores. Se a gente pensar no Movimento, nesse programa a gente tem 3 bons motivos para vocês estarem no Movimento, né? Os 3 estarão no palco. Claro que o tio Flávio no palco principal, né? A gente ainda não está no nível do tio Flávio. Isso é bom, né? Os donos do evento... Não, a gente não está no nível do tio Flávio. Estão nos palcos menores, né? Tio Flávio no palco principal. E são grandes nomes. E assim, o Gustavo ele tem uma questão que ele fala muito, que ele é um cara muito bairrista. Ele fala que Minas Gerais é o país dele. Eu também sou. Então eu sou. O Gu é apaixonado. Um dia eu falei com você sobre aquela frase do Gustavo Greco, né? O Gustavo que falou um dia comigo, tio Flávio, não quero mudar daqui. Eu quero mudar aqui. Mudar né? aqui. E isso é legal. E porque a gente tem, assim, não é mudar uma coisa que é ruim, é mudar o olhar da gente para aquilo que é muito bom e que pode melhorar ainda mais, obviamente. Sim. Agora, como o nosso tempo voa, né? Aqui é uma câmera do tempo, eu tenho 2 perguntas para serem feitas em 4 minutos. A primeira pergunta é aquela que eu fiz, qual que é a importância de ter um evento destes sendo fortalecido por pessoas do terceiro setor, pessoas do governo, pessoas da iniciativa privada, participando, abraçando, porque é um evento mineiro, genuinamente mineiro, e que, lógico, traz pessoas de fora, né, mas também dá palco para as pessoas daqui. Qual que é a importância da gente ter esse movimento contínuo, fortalecido cada vez mais no Brasil? Ótimo, eu acho que a gente estimula todas as esferas. A gente estimula turismo de negócio, então a gente gera oportunidade para toda a cadeia produtiva trabalhar, então gera receita, gera emprego. A gente está falando sobre economia criativa, porque ali vai nascer ideias que vai permitir a gente desenvolver o nosso estado e também as pessoas que fazem parte dele. Então acho que ali é o solo perfeito para isso. Quando a gente olha o movimento, tem projetos que nasceram dali e a gente conseguiu dar voz para projetos que às vezes não conseguiriam dar continuidade. Então a gente está falando de projetos sociais, a gente está falando de iniciativas de formação, a gente está falando de dar voz também para o terceiro setor, que muitas vezes não está ali no dia a dia com agentes que querem entender aquilo que eles fazem. Por exemplo, hoje conseguimos o Sebrae, que vai desenvolver um trabalho junto com os alunos. Já fazem um trabalho muito legal, mas é a oportunidade de a gente dar voz para um trabalho que eles já fazem legal e conectar o público. De educação continuada. Então a gente está falando de educação continuada, a gente está falando de economia criativa, a gente está falando de desenvolvimento econômico de um modo geral. Então, eventos como esse... da educação, né? Porque o conhecimento fortalece o que a gente já faz. Eventos como esse permite a gente desenvolver, e eu sou bairrista mesmo, quanto Estado. Eu tenho argumentos ainda mais fortes. Nada contra os eventos que acontecem em outros estados, mas aqui a gente tem pão de queijo de verdade e um doce de leite maravilhoso. Exatamente. Então, assim, gente, além de grandes nomes, né, gente, a educação mineira, graças a Deus, ao longo de décadas, a gente sempre projetou grandes escritores, em todo cenário artístico, esportivo, a gente tem grandes nomes. Não é um evento fechado em si, né, porque recebe pessoas de fora, isso que eu falei, mas é um evento que valoriza a terra também, né? Isso é muito bom. E o que eu queria fazer, a outra pergunta que eu queria fazer era justamente o nome, que é fantástico, né? Movimente. Eu escrevia separado, depois eu vi que é junto, né? É separado e junto. Depende. Não, ele é junto, nós fizemos uma brincadeira. De mover a mente, a gente pode mover a mente. E movimento. E movimento. Sempre em movimento e sempre no caminho da educação. Então a gente quer promover esse desenvolvimento, a gente quer se manter em movimento, porque a educação não para. A gente quer desenvolver, até porque a gente vai, os novos ficam, né? E ficam com o compromisso de desenvolver pessoas. Então a gente quer mover essas mentes em prol do desenvolvimento. Eu queria deixar aqui só uma provocação, tio Flávio, porque eu sei que o nosso tempo está curto.
Para o pessoal, né, que estiver interessado, por gentileza, a gente vai ter grandes nomes, são 4 palcos acontecendo concomitantemente, palestras de vários temas, como a gente falou. A gente tem grandes nomes da educação mineira e grandes nomes do cenário nacional, como, por exemplo, a gente terá Carpinejar, Ana Beatriz Barbosa, Clóvis de Barros, Leandro Carnal e Léo Chaves. E assim, eu estou falando do pessoal a nível nacional, né? Conhecimento nacional. E vários outros. E vários outros daqui que a gente vai ter. Tio Flávio, a gente vai ter Luciano Sattler, a gente vai ter Priscila Boy, Manu Bezerra. Então assim, gente, é muita gente boa. No mesmo lugar, no mesmo ambiente, com muita troca. 4 palcos. E assim, quem não teve a oportunidade de conhecer o evento no começo desse ano, nas nossas redes sociais. Movimente Futuro, Movimente mesmo com a letra E, que é de mover, tá? Ou de movimento, né, Gu? Movimente Futuro no Instagram ou no YouTube também, vai ter muito conteúdo no canal do Movimento Futuro. Então lá tem dezenas de vídeos que tem a cobertura completa. Deixa eu passar um último recadinho. A gente fala sobre troca de conteúdo. A gente vai ter um espaço super legal lá no evento, que chama Biblioteca Social. Já vai ter alguns livros lá. Então se você quer dividir o seu conteúdo ou um conteúdo que você leu, que é interessante, leve um livro para você deixar lá e leve outro para casa que você tem interesse. Legal. Tá? Então E eu vi que tem um espaço também, aproveitando 2 segundos, de pessoas que não são palestrantes profissionais, mas que vai ter um espaço também para eles falarem ali dentro, né? Isso. São pessoas que têm um conteúdo, um professor que já faz alguma coisa e quer mostrar a prática dele. Ele não vai para um palco central, mas ele tem um espaço para mostrar isso. Isso, a gente está dando protagonismo para aqueles que têm um conteúdo que a gente acredita que precisa ser dado voz para esse conteúdo. O primeiro empurrãozinho. Então, ou amplificar a voz que já tem. Claro. Né? Que a voz já existe, mas eu acho que é legal porque a partir daí a gente consegue, e aí eu vejo que é fantástico, descobrir novas vozes, né? Para poder ocupar os espaços daqueles outros palcos também para o futuro, né? Sem dúvida. Então vai buscando novas pessoas, novas ideias, para poder ocupar o palco de 600, de 1.000, de 5.000 pessoas. E a gente vai reciclando. A gente tem que levar adiante essa voz. A gente está com uma equipe de curadoria fazendo avaliação do conteúdo. Muito bom. E tem muito conteúdo legal. Muito bom. Então a gente tem que amplificar esses professores aí. Então só para repetir aqui, o arroba lá no Instagram é Movimento Futuro. É assim no Instagram e é assim também no canal do YouTube. No canal do YouTube a gente ainda tem algumas coisas a mais que a gente tem episódios que a gente gravou, inclusive foi a equipe do BTO, do Boss, que gravou com os entrevistados. Então a gente vai ter toda a cobertura do evento e algumas entrevistas que são bem legais. Legal. Gente, obrigado pela participação aqui. Aqui é muito rápido mesmo, infelizmente passa muito rápido, é muita informação, mas deu para ter uma noção daquilo que a gente vai ter esse ano e nos próximos anos em movimentos da educação mineira e que vão extrapolar, lógico, as barreiras aí territoriais. Então, vá, participe, fale, leve as pessoas, fale com as empresas para poder participar, porque eu acho que a gente tem que apoiar aquilo que é de Minas, acho não, tenho certeza, e se fortalecer, né? Então ficamos por aqui e nós nos encontramos lá no Movimento. Até mais.